e inveja. Dialética da inveja. Folha de São Paulo, 26 de agosto de 2003. A inveja é o mais dissimulado dos sentimentos humanos, não só por ser o mais desprezível, mas porque se compõe em essência de um conflito insolúvel entre a aversão a si mesmo e o anseio de autovalorização, de tal modo que a alma, dividida, fala para fora com a voz do orgulho e para dentro com a do desprezo, não logrando jamais aquela unidade de intenção e de tom que evidencia a sinceridade. Que eu saiba, o único invejoso sumido da literatura universal é o sobrinho de Rameau, de Diderot, personagem caricato demais para ser real. Mesmo o Homem do Subterrâneo, de Dostoiévski, só se exprime no papel porque acredita que não será lido. A gente confessa ódio, humilhação, medo, ciúme, tristeza, cobiça. Inveja, nunca. A inveja admitida se anularia no ato, transmutando-se em competição franca ou em desistência resignada. A inveja é o único sentimento que se alimenta de sua própria ocultação. O homem torna-se invejoso quando desiste intimamente dos bens que cobiçava por acreditar em segredo que não os merece. O que lhe dói não é a falta dos bens, mas do mérito. Daí sua compulsão de depreciar esses bens, de destruí-los ou de substituí-los por simulacros miseráveis, fingindo julgá-los mais valiosos que os originais. E precisamente nas dissimulações que a inveja se revela da maneira mais clara. As formas de dissimulação são muitas, mas a inveja essencial, primordial, tem por objeto os bens espirituais, porque são mais abstratos e impalpáveis, mais aptos a despertar no invejoso aquele sentimento de exclusão irremediável que faz dele, em vida, um condenado do inferno. Riqueza material e poder mundano nunca são tão distantes, tão incompreensíveis quanto a amizade de Abel com Deus, que leva Caim ao desespero, ou o misterioso dom do gênio criador que humilha as inteligências medíocres, mesmo quando bem-sucedida social e economicamente. Por trás da inveja vulgar há sempre inveja espiritual. Mas a inveja espiritual muda de motivo conforme os tempos. A época moderna, explica Lionel Trilling em Beyond Culture, é a primeira em que muitos homens aspiram a altas realizações nas artes e na sua frustração formam uma classe despossuída, um proletariado do espírito. Para novos motivos, novas dissimulações. O proletariado do espírito é como já observava Otto Maria Carpo em A Cinza do Purgatório, a classe revolucionária por excelência. Desde a Revolução Francesa, os movimentos ideológicos de massa sempre recrutaram o grosso de seus líderes da multidão dos semi-intelectuais ressentidos, afastados do trabalho manual pela instrução que receberam, separados da realização nas letras e nas artes pela sua mediocridade endêmica, que lhe restava a revolta. Mas uma revolta em nome da inépcia se autodesmoralizaria no ato. O único que a confessou com candura suicida foi justamente o sobrinho de Rameau. Como que, advertidos por essa cruel caricatura, os demais notaram que era preciso a camuflagem de um pretexto nobre. Para isso serviram os pobres e oprimidos. A facilidade com que todo revolucionário derrama lágrimas de piedade por eles enquanto luta contra o establishment, passando a oprimi-los tão logo sobre ao poder, só se explica pelo fato de que não era o sofrimento material deles que o comovia, mas apenas o seu próprio sofrimento psíquico. O direito dos pobres é a porção alucinógena com que o intelectual ativista se inebria de ilusões quanto aos motivos da sua conduta, e é o próprio drama interior da inveja espiritual que dá ao seu discurso aquela hipnótica intensidade emocional que W.B. Yeats, Y-E-A-T-S, notava nos apóstolos do pior. Nenhum sentimento autêntico se expressa com furor comparável ao da encenação histérica. Por ironia, o que deu origem ao Grand Guignol das revoluções modernas não foi a exclusão, mas a inclusão. Foi quando as portas das atividades culturais superiores se abriram para as massas de classe média e pobre, que fatalmente o número de frustrados das letras se multiplicou por milhões. A rebelião das massas, a que se referia José Ortega y Gasset, consistia precisamente nisso, não na ascensão dos pobres à cultura superior, mas na concomitante impossibilidade de democratizar o gênio. A inveja resultante gerava ódio aos próprios bens recém-conquistados, que pareciam tanto mais inacessíveis às almas quanto mais democratizados no mundo. Daí o clamor geral contra a cultura de elite, justamente no momento em que já não era privilégio da elite. Ortega, de maneira tão injusta quanto compreensível, foi por isso acusado de elitista, mas Erich Hofer, operário elevado por meio próprio ao nível de grande intelectual, também escreveu páginas penetrantes sobre a psicologia dos ativistas, pseudo-intelectuais tagarelas e cheios de pose. Vivendo vidas estéreis e inúteis, não possuem autoconfiança e autorrespeito e anseiam pela ilusão de peso e importância. Por isso, leitores, não estranhem quando virem na liderança dos movimentos sociais cidadãos de classe média e alta, diplomados pelas universidades mais caras, como é o caso, aliás, do próprio Sr. João Pedro Stedley, economista da PUC do Rio Grande do Sul.
Se esses movimentos fossem autenticamente de pobres, eles se contentariam com o atendimento de suas reivindicações nominais, um pedaço de terra, uma casa, ferramenta de trabalho. Mas o vazio no coração do intelectual ativista, o buraco negro da inveja espiritual, é tão profundo quanto o abismo do inferno. Nem o mundo inteiro pode preenchê-lo. Por isso, a demanda razoável dos bens mais simples da vida e esperança inicial da massa dos liderados acaba sempre se ampliando por iniciativa dos líderes na exigência louca de uma transformação total da realidade, de uma mutação revolucionária do mundo. E no caos da revolução, as esperanças dos pobres acabam sempre sacrificadas à glória dos intelectuais ativistas. Da inveja mal confessada, o Globo, 11 de maio de 2002. Quando no final do Big Brother Brasil, o público deu uma surpreendente vitória ao mais inexpressível dos candidatos, até profissionais da saúde mental foram entrevistados em busca de explicações. A melhor foi a do psicanalista Luiz Fernando Pi, o pai. O tal Kleber Bambam foi escolhido justamente por ser insignificante demais para despertar inveja. Foi escolhido porque qualquer um podia escolhê-lo sem sentir que rendia homenagem a alguém melhor que ele próprio. Envio com atraso meus parabéns ao Dr. Pai. Num país em que os debates em geral se restringem ao intercâmbio de chavões, sem nenhum contato com a realidade, uma observação pessoal certeira é uma grande proeza intelectual. E essa é tão certeira que se aplica não somente a um caso, mas a toda uma tendência que de ano para ano vem ganhando espaço na alma brasileira e invadindo até a política. A tendência de usar o aplauso e o voto não como meio de reconhecimento das qualidades da pessoa eleita, mas como mecanismos de compensação neurótica da pobre autoestima do votante. O Brasil não era assim. Jânio, Lacerda ou JK podiam ter todos os defeitos do mundo, menos a falta de talentos. O eleitor sabia que não podia competir com a inventividade e o dom teatral do primeiro, a eloquência e a coragem do segundo, a simpatia e o carisma do terceiro. Nem por isso fugia deles, esquivando-se covardemente a humilhação da inveja e, ipso facto, já cedendo a ela. Ao contrário, aplaudia seu desempenho com a alegria de quem contemplasse uma jogada de Pelé. Quando lhes recusava o voto, era por objeção política sem nenhuma depreciação de seus dons pessoais. Tudo isso perdeu-se. A inveja, mais aviltante dos sentimentos, apossou-se do coração dos brasileiros. Pior ainda é aquela inveja mal confessada que, pretendendo esconder-se, rebaixa e corrói não somente a imagem da pessoa invejada, como seria do estilo da inveja consciente, mas o próprio padrão do julgamento, enaltecendo o que é estúpido e cinzento para não se confessar humilhada ante o brilho, a graça e o talento de ninguém. Desprezo afetado. O Globo, 12 de junho de 2004. Como já escrevi tempos atrás, o maior obstáculo à formação superior da inteligência não está em fatores de ordem econômica, social, racial ou familiar, mas de ordem moral. Está naquilo que os gregos chamavam apeirocalia, a falta de experiência das coisas mais belas. A alma que desde tenra idade não seja exposta à visão de exemplos concretos de beleza natural, artística, intelectual, espiritual e moral, torna-se incapaz de conceber qualquer realidade mais alta que o topo das suas percepções corriqueiras. Como o sapo do fundo do poço, se lhe perguntarmos: que é o céu? Responde: é um buraquinho no teto da minha casa. Esse é o mal crônico da cultura nacional, sempre devota do irrelevante e cheia de despeito por tudo que esteja acima da sua precária capacidade de compreensão. Um exame dos principais romances brasileiros já revela: não há literatura mais rica em personagens fúteis, medíocres, desprovidos de qualquer profundidade de alma e de espírito. É um mundo de pequenos funcionários atormentados na mais nobre das hipóteses pelo orçamento exíguo, pela libido insatisfeita ou por alguma cólica intestinal. A literatura de ficção é ao mesmo tempo retrato e sintoma. Se nosso cosmo ficcional é assim, não é só porque a sociedade é assim, mas porque assim também são os escritores. Sua única diferença é que tem algum dom de observação crítica para descrever a mediocridade geral, mas não para superá-la. A prova é que, quando analisam a situação, tratam logo de atribuí-la a causas econômicas, raciocinando por sua vez como pequenos funcionários e anestesiando-se para não enxergar sua própria miséria interior. Nos últimos tempos, e com estímulo oficial, a mesquinharia nacional tornou-se ainda mais tacanha e empedernida ao adornar-se de pretextos sociais edificantes. A indolência mental virou sinal de amor ao povo, a incultura uma prova de altos ideais, a mediocridade pétrea uma aura de santidade em torno da cabeça oca de um candidato presidencial. A jaula de sentimentos ruins e ilusões jactanciosas em que se fechou o povo brasileiro acaba por separá-lo tão completamente do universo que já não concebe o belo e o sublime senão como produtos enganosos da astúcia publicitária de algum Duda Mendonça.
Daí a imagem que se pintou na nossa mídia do recém-falecido presidente americano Ronald Reagan. Nos Estados Unidos, o colunista Jack Wheeler escreveu: Ronald Reagan foi o maior dos americanos, não apenas dos presidentes americanos, mas que qualquer outro personificou o ideal moral descrito por Aristóteles como megalopsíquia, o homem de grande alma. Este tem um caráter de tanta integridade indissolvida e de tanta realização no mundo real que a sua alma expressa para Aristóteles o calon, a beleza moral. Essa é mais ou menos a opinião que tem de Reagan até alguns de seus mais belicosos adversários políticos. Um homem dessa envergadura pode ser amado, temido ou odiado, nunca desprezado. A afetação de desprezo olímpico com que a mídia brasileira escreveu sobre ele é apenas o disfarce convencional do mais vil dos sentimentos, a inveja rancorosa, insanável e desesperadora que as almas miúdas têm das grandes. Nunca uma camuflagem neurótica foi tão transparente nem tão dolorida, a consciência de inferioridade aflorando a casca da superioridade fingida. Mais que a amostra de uma situação cultural e política deprimente, a mídia brasileira tornou-se um sintoma psiquiátrico em sentido estrito. A ingenuidade da astúcia. O Globo, 23 de setembro de 2000. O século XX julgou-se muito astuto porque descobriu com Marx, Freud e Nietzsche que as mais altas qualidades humanas podiam encobrir preconceitos de classe, desejos recalcados e a busca de compensações para o ressentimento. À luz dessas revelações, a imagem dos grandes homens que os séculos anteriores haviam exaltado fragmentou-se numa poeira de pequenas misérias, a tal ponto que se tornou necessário explicar seus feitos e obras notáveis como projeções imaginárias no meio cultural. Pelo fim do século, virou moda nos círculos universitários a produção de biografias pejorativas, empenhadas em ressaltar pecados, defeitos e pontos cegos nas almas dos indivíduos melhores, de modo a sugerir à multidão de leitores que nesses personagens nada havia de especial que não tivesse sido depositado lá pelos acasos da fama, por uma bem orquestrada campanha de publicidade ou por um concurso de arranjos convenientes aos interesses da classe dominante. Tendo assim levado a consequências extremas a propensão moderna a deleitar-se na autocorrosão masoquista, o século XX parecia não ter maior motivo de orgulho do que a inflexível suspicácia que fizera dele, depois de tantos séculos de sonhos e desvarios, o primeiro a não se deixar enganar. Essa estranha soberba de olhar frio que se compraz na visão da própria miséria porque ela investe o seu portador do poder soberano de desfazer com uma frase lacônica os mais altos valores e esperanças é a perfeita inversão da humildade cristã que só vasculha com idêntico rigor os próprios pecados para enaltecer através deles a glória da cura divina. Enquanto o cristão se humilha para que Deus o exalte, o homem moderno se humilha para humilhar os outros. Deus nos amedronta porque conserva em suas mãos, em vez das nossas, o segredo da salvação. O discurso da modernidade nos amedronta porque nos persuade de que possui o segredo último de que não há salvação. O modelo supremo de sabedoria a que expira a inteligência moderna é indiscutivelmente o demônio. Ele não pode nos salvar, mas pode justificar de maneira cada vez mais científica a nossa danação. Essa ascese demoníaca se tornou tão disseminada e obrigatória nos meios acadêmicos que praticamente chegou a se identificar com a imagem do saber científico em geral, a ponto de, quando se fala em fé e caridade hoje em dia, ser quase sempre no tom de uma concessão paternal que o rigor intelectual faz as necessidades pueris de consolo e de ilusão incontornáveis naquela parcela majoritária da espécie humana que ainda não alcançou os patamares mais altos de consciência reservados aos acadêmicos de olhar frio e sorriso desdenhoso. Foi numa avançada etapa desse desenvolvimento que surgiu a ideia de esfarelar, depois das imagens divinas, as próprias qualidades humanas que as manifestavam. A atração que as biografias pejorativas e os diagnósticos insultuosos da psique dos grandes homens exercem sobre a massa dos eleitores médios explica-se facilmente pelo mecanismo de sedução. Sedução vem de subducere, conduzir ou atrair por baixo, dominar a mente de um sujeito apelando às suas piores qualidades, às suas fraquezas, aos seus temores. Sobretudo a sua inveja. Inveja é um sentimento de inferioridade que encontra alívio na contemplação das inferioridades reais ou imaginárias dos outros. Incapaz de superar suas fraquezas, o invejoso consola-se com o pensamento de que todos as têm em dose igual. É a democracia dos complexos. Esse tipo de literatura acadêmica visa despertar no leitor aquilo que John le Carré chamou a típica percepção corrosiva dos fracos. Tê-la disseminada entre as classes letradas fez o século XX sentir-se especialmente astuto. Mas o que parecerá supremamente ingênuo aos futuros historiadores é que tão vastas porções das classes letradas de uma época acreditassem na possibilidade de apreender a personalidade e o gênio de um Goethe, de um Shakespeare. Isto para não mencionar os santos e os profetas a partir do exame das deficiências e pecados que tinham em comum com o restante da humanidade, sem ter em conta o que tinham de diferente, porque justamente as suas fraquezas são iguais às de todo mundo, resta explicar porque nem todo mundo consegue escrever o Fausto ou Hamlet, e muito menos operar curas milagrosas ou fazer profecias confirmadas pelo tempo.
Para aliviar a incomodidade dessa questão, a engenharia acadêmica concebeu teorias como o desconstrucionismo e a estética da recepção, que, desviando a atenção dos leitores da unidade estrutural na qual se apreende o sentido superior das grandes obras, dispersam sua inteligência na contemplação da infinidade de elementos soltos que as compõem ou da variedade inesgotável de reações que os públicos de várias épocas e lugares tiveram ante essas obras. Invariavelmente, da dispersão da inteligência segue-se o esfarelamento do seu objeto. No fim, o que é negado é a própria integridade das obras, o que é o mesmo que dizer sua existência. Com isso, fica definitivamente sanada a incomodidade acima referida, pois ninguém se sente inferioridade diante do que não existe. Que milhares de invejosos em todo o mundo cedessem tão facilmente à tentação desse alívio barato e chegassem a acreditar piamente nos truques intelectuais pueris concebidos para obtê-lo, eis o que fará do século XX na visão dos tempos vindouros, o mais ingênuo século da história.